Democracia representativa, esse é o tema do programa de hoje, Direito e Literatura. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. Como se sabe, a Constituição brasileira estabelece um regime democrático semidireto na medida em que prevê uma democracia indireta com alguns instrumentos de democracia direta. Por que fazemos tão pouco uso dos instrumentos? Quer dizer, esse é um tema que vai envolver as novas formas que eu, como o Leonel terminava a fala anterior, mas eu vou começar com o Nelson, que vai encaixar com isso, né? Retomando, então, a fala do professor Leonel sobre essa questão da narrativa, né, a gente tem que dar o devido valor à narrativa histórica, inclusive do direito constitucional, que passou a acreditar, num determinado momento, na modernidade, que a autoridade da lei seria suficiente para regular as questões sociais, inclusive esses vários embates políticos. Então, a partir do momento que, se nós fizermos um recorte na história, século XVI na Europa, no Brasil um pouco atrasado, essa questão chegaria no final do século XIX, mas você deslocar da figura de uma pessoa, da figura do rei, e colocar na figura da lei, nessa possibilidade de gestão do convívio social, consequentemente levou para o parlamento essa autoridade na produção dessa fonte. E aí a nossa crença que a nossa soberania popular estaria bem representada na mão dessas pessoas. Tá, deixa eu comentar daí, mas eu estava vendo o livro do Rosan Vallon aqui, que eu trouxe, mais algumas ideias do Claude Lefort, que foi orientador do Rosan Vallon também. O problema é que, a partir daí, nós temos uma noção de democracia representativa que se configura com a ideia de sufrágio universal. E com a perspectiva do sufrágio universal, de alguma maneira, todos passam a ter uma identidade, todos passam a ser indivíduos. E o objetivo é se tornar iguais aos outros. Agora, essa perspectiva da democracia representativa, ela funciona bem enquanto é um sistema capitalista em evolução na Europa que proporciona uma série de aquisições e vantagens para essas pessoas. O problema que acontece quando hoje nós colocamos, o que eu vim insistindo no outro bloco, além da ideia de indivíduo, a ideia de singularidade. Ou seja, quando passa a surgir uma necessidade da sociedade ter um espaço de representação que amplie a simples representação por meio do voto. Além do que o problema da profissionalização da política que nós falamos, faz com que a cada momento da eleição os candidatos, eles seduzem, eles dão um certo carinho aos eleitores. Um afago. É um afago. Exatamente. Essa é a palavra. Mas depois, na real política, que todos seguem, na Europa pelo menos, sistema... Na França se vê que muda o presidente, muda o parlamento, e, de alguma maneira a política econômica é mais ou menos a mesma, né? Então é uma política dura de recessão em todos os... Mas na eleição há um afago. Então esse afago, depois ele é uma falta durante o intervalo das eleições. E isso faz com que as pessoas se tornem invisíveis para a política. Essa é a questão. A política não os vê. O modo como isso vai aparecer no texto do João Ubaldo é que, assim, as pessoas recebem um tijolinho na véspera da eleição, em troca do seu voto, recebem um pacote de leite em pó, enfim, e vendem o seu voto por isso, né? Num lucro que elas imaginam imediato. Para quem recebe nunca nada, esse pacote de leite ou esse tijolo é muita coisa, ok? Mas não existe sequer a perspectiva do quanto vale o seu voto e do quanto ele poderia render. Então, mas se nós ficamos presos à ideia de uma cidadania que se resume ao exercício de votar a cada 2 ou 4 anos, é uma cidadania muito pobre, né? Deixa eu perguntar um negócio para vocês. É um exercício muito parco de cidadania, né? E todos os discursos de vocês, isso que a Henriette está dizendo é extremamente relevante, porque vai levar a um ponto, a uma palavra-chave que o Leonel levantava antes, dos novos tipos de política, que é a questão da profissionalização. Quer dizer, ele me respondia uma questão que você acabou de responder antes também, de certo modo o Nelson também, trazendo a discussão das narrativas e da crença no direito, ou enfim, há uma certa coisificação da lei nesse sentido, que faz com que, por exemplo, nas eleições, o sujeito tenha o parlamento como um modo de ganhar a vida e de ganhar poder e vida e cada vez mais dinheiro. Então você vê assim, ex-jogadores de futebol,
outras pessoas que acabam entrando no parlamento como... Isso é importante. Isso. Porque então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. É surpreendente como atrai muito o público, pessoas que aparentemente vêm do povão, da massa, que conseguem um grande sucesso. Mas essas pessoas as atraem exatamente quando eles cometem um deslize. Então, por exemplo, é muito importante saber por que um jogador de futebol importante como o Neymar, ele não se casou ainda com a namorada que é atriz da Globo. Porque todo mundo tem esse mesmo problema. De alguma maneira você cria uma personalidade e ao mesmo tempo descobre que ela tem um defeito, mas que no fundo você também tem. Você também tem problemas com o namorado. Então o que acontece? É uma facilidade de identificação entre um famoso e alguém que no fundo gostaria de ser ele. Quando isso passa para o sistema político e ele se candidata às eleições, é claro que ele vai ter muitos votos. Exatamente pelo que os intelectuais criticariam, ele é votado. Porque ele é humano como os outros. Perfeito. Né? Então, o sucesso da celebridade é no seu erro, aparente erro, para a elite. Então, a elite não consegue explicar por que essa gente se elege. Se elege porque se identifica com o povo. Esse é o paradoxo, porque como é que as elites e os intelectuais não conseguem explicar isso, Henriette? Mas o problema é que quando acontece esse erro que... Erro, maneira de dizer, né? Sim, não, é esse erro, essa falha no sistema que possibilita que ele entre, parece que o candidato depois ele é cooptado por um discurso de partido, que nós vemos uma democracia representativa que ela desidentifica o candidato, né? E, de certa forma, tira também qualquer tipo de diferença em projetos. Então, todos se tornam iguais a partir do momento que são cooptados pelo discurso, né? Que são absorvidos pelo discurso do partido. Eu já ouvi até brincadeira e piadas, mas com um tom de verdade, que disseram o seguinte: olha, se eu soubesse que esse partido de esquerda que está no poder hoje agia assim, eu que sou candidato, eu que sou eleitor do Fernando Henrique, teria votado neles antes, porque foi uma continuidade de propostas, de projetos, né, de governo. Mas vou dar um exemplo que acontece na França, que no Brasil talvez aconteça aí nessa eleição, não sei, é que o francês, no vazio de propostas políticas, ele personaliza a eleição. Então, você vê qual é o presidente mais virtuoso do ponto de vista pessoal. Vale mais o virtuoso. Ele desloca para o... Então, se tem um candidato que tem um comportamento inadequado do ponto de vista moral, ele perde votos. Não é mais o projeto político que está aí, mas a vida pessoal do candidato. Exato. Então, na França, começou a contar que Sarkozy teve muitas histórias como Playboy, já o Hollande teve uma separação. Então, isso contou contra o partido político, independentemente das propostas políticas dele. E no Brasil se vê que é o contrário, por enquanto, nós estou vendo nas eleições, não se fala das famílias dos candidatos, né? Então, o brasileiro, os candidatos não têm família, presidente da República, não sei nada, os outros da oposição também não. O brasileiro não tem medo de falar família, o povo quer que alguém fale da sua família, quem é minha mulher, meus filhos, como eles são. E aí os famosos se dão bem, essas pseudo-personalidades ou não, aberta, porque né? Que essa vida deles é aberta e no forçadamente fundo... aberta, né? Sim, nesse sentido. Agora, é interessante pensar, né, que não existe mais esse limite entre o público e o privado, né? Não, exato. Inclusive, em tempos de internet, dizer, nem a vida íntima, nem a vida íntima. O povo quer isso. Mas eu quero me identificar com você. Claro. Então, eu quero saber, então um problema, você tem um filho que você não gosta, interessante, eu tenho problemas com a minha família, etc. Mas há um voyeurismo aí, né? Sim, essa é a palavra. Nós vivemos num período voyeur, né? Sim, mas as pessoas querem ser vistas. Eu queria ler um pedaço da profissão político, né? Ele vai dizer que, não, eu não tenho nada contra a política, eu acho que a política traz o progresso. É ou não é? A política é com o governo ou contra o governo. E todo mundo aqui sempre faz força para estar com o governo, porque traz mais vantagem. E ninguém é besta assim. De todas as profissões, a melhor é o governo, porque é tão boa a profissão que até mesmo quem não exerce, mas está perto, recebe bênçãos. É assim que você vê que a pessoa vai eleita ou nomeada e com um pouquinho já está comprando casa, terreno, fazenda, e a parentela vai também se colocando. Quer dizer, traz um grande progresso para a pessoa.
Perfeito. Uma grande profissão. E o importante não, talvez às vezes estar no poder, mas ter amigos no poder, que é importante. A palavra base aliada, que vira uma mágica, né? O sujeito atende o telefone, mas e aí? Mas eu sou da base aliada. Essa palavra é mágica, né? Porque você é daquele grupo que num determinado momento você está no poder. Abre portas, né? Abre portas essa palavra, né? Mas aí vocês estavam falando sobre essa questão, me encanto assim, vindo da hermenêutica como eu, sempre me encanto com as análises sistêmicas que o Leonel faz, né? Porque elas conseguem fazer uma leitura assim, muito apropriada dessas questões da sociedade. Então vejam que essa questão da profissionalização e o modo como se chega numa democracia representativa tem um novo problema quando chega no parlamento. O desenho do parlamento faz que lá dentro apenas alguns tenham a voz e o resto do pessoal fica, digamos, naquilo que se chama de baixo clero. Como é que vocês analisam esse fenômeno do baixo clero no parlamento, que é um problema na democracia, na representação? Mas sempre todos os partidos políticos têm uma liderança. Isso. No caso europeu, acho que é pior ainda que no Brasil, porque no sistema parlamentarista, sempre a cabeça de lista, que é uma proposta que existe no Brasil também e a partir daquele nome que tudo se articula. Então, na Europa até a situação é mais grave ainda. Mas eu diria que a profissionalização da política cria uma hierarquia dentro dos partidos que faz um controle interno do sistema de poder. Então, os acordos de liderança são extremamente importantes e fazem com que realmente haja uma falta de democracia interna no parlamento, né? Isso é um aspecto realmente muito importante. Também um problema interno, não sei se vai aparecer depois no nosso debate aqui, a questão do voto da maioria. Não sei se nós vamos discutir agora ou não, porque o voto da maioria ele transforma o mérito em número. Então, você tem um sistema político onde, por simples maioria, você sempre decide alguma coisa extremamente importante. Nós sabemos que isso não há nenhum critério hermenêutico decidir por maioria. Mas na democracia termina sendo o critério mais importante. Sim, então, a democracia de número. E no caso brasileiro tem um problema dentro desse problema, que como se forma a maioria para se construir uma lei, né? Então, essa questão do que fica velado ali no jogo político, né? Então, vocês estão construindo uma coisa que eu quero perguntar, vamos pensando para o próximo bloco, que é a questão seguinte. Então, se o problema é esse, você tem alguns que não conseguem ter seus votos no parlamento ou que acham que não estão representados. E o judiciário, então, se todo poder emana do povo, o judiciário pode suprir esse gap? Essa é uma pergunta, principalmente para os dois aí da área do direito, como isso funciona. Vamos para um rápido intervalo e no último bloco a gente quer discutir isto que eu acabei de dizer e outras coisas no Democracia Representativa, que é o tema de hoje. Fique por aí, não perca, voltamos já.